Você já sentiu ansiedade e não soube exatamente por quê? Gostaria de entender melhor como ela começa e evolui? Neste vídeo, vamos explorar os 5 estágios da ansiedade, desde os primeiros sinais até os sintomas mais intensos. Se você já se sentiu sobrecarregado e com um peso interior que não soube explicar, este conteúdo é uma ótima maneira de compreender o que está a acontecer no seu corpo e mente. Assista e descubra como a ansiedade se manifesta em cada fase, e aprenda estratégias que podem ajudá-lo a sentir menos ansiedade e mais controle sobre a sua vida. E, antes de mais, se é novo no canal, não se esqueça de deixar o seu like se ainda não o fez e inscrever-se no canal para mais conteúdo deste gênero. E se quiser aprender estratégias e exercícios para se libertar da sua ansiedade, assista até ao final do vídeo. A ansiedade é uma emoção normal, comum a todos os seres humanos. Ela faz parte do nosso sistema de proteção, é como um alarme interno que nos avisa de possíveis ameaças. Quando estamos prestes a fazer algo importante, como uma entrevista de emprego, um exame ou uma decisão difícil, é natural sentirmos o coração acelerar, a respiração a mudar ou as mãos a suarem. Isso acontece porque o nosso corpo está a preparar-se para reagir. Do ponto de vista da neurociência, a ansiedade envolve áreas do cérebro como a amígdala, que é responsável por processar emoções como o medo, e o hipotálamo, que ativa respostas fisiológicas. Vamos tentar compreender como é que começa a ansiedade. A ansiedade começa no sistema límbico, uma região profunda do cérebro envolvida nas emoções e no comportamento. Dentro do sistema límbico, a amígdala é o centro principal de avaliação emocional. Quando você se depara com uma situação potencialmente ameaçadora, a amígdala é a primeira a detectar a ameaça. Em segundos, ela pode acionar um alerta de luta ou fuga. Isso acontece muito rapidamente, muitas vezes antes de você sequer perceber o que está a acontecer. O centro cerebral que está envolvido em pensamento racional e tomada de decisões é o córtex cerebral. Ele tenta avaliar a situação de forma lógica e decidir se a ameaça é real ou não. Quando o córtex pré-frontal não consegue impedir a resposta da amígdala, em casos de ansiedade exagerada ou persistente, a sensação de medo e desconforto começa a se manifestar. Ou seja, o sentimento de ansiedade surge, após o cérebro detectar a ameaça e gerar as reações físicas, começando a processar o que está a acontecer. O córtex pré-frontal entra em ação, tentando avaliar a situação e dar um sentido ao que está a acontecer. Aqui, o sentimento de medo ou preocupação é construído a partir da soma das reações corporais e da análise cognitiva da situação. O cérebro então processa essas mudanças e faz uma avaliação emocional, decidindo se essa ameaça é real ou se é um estímulo não perigoso. Se o cérebro não consegue desativar a resposta de medo, como acontece em transtornos de ansiedade, o sentimento de medo ou ansiedade continua a se alimentar dos sinais do corpo, criando um ciclo de preocupação contínua, o que pode gerar estresse crônico no organismo, levando à incoerência cardíaca. Em resposta a ritmos cardíacos caóticos, o cérebro torna-se muito desintegrado e incoerente e essa incoerência reflete-se no sistema nervoso autônomo, afetando com isso negativamente as funções corporais involuntárias, como batimentos cardíacos, respiração, digestão e pressão arterial. Outro problema é que o cérebro, em muitos casos, interpreta uma ameaça emocional como se fosse física, por isso o corpo reage como se estivesse em perigo, mesmo que o perigo não seja real. Esse tipo de ansiedade que surge sem motivo aparente, é muito intensa, ou persiste durante demasiado tempo. Nesses casos, ela deixa de ser útil e torna-se destrutiva, podendo causar grande sofrimento e ocorrendo mesmo na ausência de qualquer fator desencadeante. Nesse caso, falamos de transtornos de ansiedade, que podem interferir significativamente no bem-estar, nas relações e no desempenho pessoal ou profissional. Entender o que é a ansiedade é o primeiro passo para lidar melhor com ela. Se você se identificou com o que falei aqui, saiba que não está sozinho, e que é possível aprender a gerir e até transformar essa energia em algo positivo. Saiba identificar os 5 estágios de ansiedade. 1. Ansiedade leve, estágio inicial. Sensação temporária de preocupação ou nervosismo em resposta a uma situação específica, como uma entrevista, um exame ou uma mudança. Os sintomas são inquietação leve, pensamentos repetitivos, tensão muscular discreta, sensibilidade aumentada. É normal e até saudável em pequenas doses, podendo melhorar o desempenho. 2. Ansiedade moderada. A preocupação torna-se mais frequente e difícil de controlar. A mente começa a focar-se excessivamente em potenciais ameaças, mesmo que pequenas. Os sintomas incluem dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão mais evidente, aceleração do batimento cardíaco, insônia ocasional.
A ansiedade moderada interfere em algumas áreas da vida, mas a pessoa ainda consegue manter o controle com algum esforço. 3. Ansiedade intensa, estágio crônico. A ansiedade torna-se constante e desproporcional às situações reais. A pessoa vive em estado de alerta permanente. Os sintomas são, entre outros, fadiga frequente, dificuldades de sono persistente, preocupações incontroláveis, problemas gastrointestinais e isolamento social. A ansiedade intensa começa a afetar seriamente a vida pessoal, profissional e os relacionamentos. 4. Ataques de pânico, ansiedade aguda. Explosão súbita de medo intenso ou desconforto, sem uma causa evidente ou desproporcional à situação. Os sintomas são palpitações, falta de ar, sensação de desmaio ou morte iminente, suores e tremores. Normalmente esse estado de ansiedade dura entre 10 a 30 minutos. 5. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, ou ansiedade disfuncional. Ansiedade persistente, excessiva e difícil de controlar, presente na maioria dos dias durante meses ou anos. Os sintomas incluem preocupação constante com vários temas, mesmo sem motivo claro, cansaço extremo, tensão muscular contínua, insônias crônicas, sintomas físicos regulares, dores, falta de ar, tonturas. Neste estágio de ansiedade, a pessoa necessita de apoio psicológico e, em alguns casos, medicação. Na ansiedade patológica, a amígdala pode estar hiperativa ou hipersensível. Isso significa que reage excessivamente a estímulos neutros ou pouco ameaçadores, gerando sentimentos persistentes de ansiedade ou pânico. Pessoas com transtornos de ansiedade frequentemente têm maior atividade na amígdala em resposta a rostos zangados ou a imagens perturbadoras e maior dificuldade em desligar essa resposta depois que a ameaça desaparece. Outra atividade cerebral crucial é a comunicação entre a amígdala e o hipocampo, pois o hipocampo fornece à amígdala informações contextuais, por exemplo, este som forte foi só um trovão, não uma ameaça. Se o hipocampo estiver comprometido, por estresse crônico ou ansiedade severa, a amígdala pode reagir exageradamente, pois não recebe o contexto tranquilizador. A exposição crônica ao estresse, e aos elevados níveis de cortisol, pode levar à redução do volume do hipocampo, o que prejudica a capacidade de formar novas memórias e de usar o contexto para moderar as respostas da amígdala. Como consequência, a pessoa pode reagir com medo a ambientes que não são realmente perigosos e ter dificuldade em aprender que algo já não representa uma ameaça. Isso cria um ciclo de realimentação. 1. A amígdala hiperativa amplifica o estresse. 2. O estresse danifica o hipocampo. 3. O hipocampo danificado falha em regular a amígdala. 4. A ansiedade aumenta. Mas não se preocupe. Existe algo que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar a sua estrutura e função em resposta à experiência, aprendizagem e prática. A neuroplasticidade implica a criação de novas conexões sinápticas, fortalecimento ou enfraquecimento de redes neurais já existentes e até, em alguns casos, crescimento de novos neurônios, neurogênese, especialmente no hipocampo. É o mecanismo que permite ao cérebro reprogramar-se depois de traumas, doenças ou padrões mentais disfuncionais, como os da ansiedade. A reprogramação do cérebro é possível, por exemplo, através do apoio psicológico adequado e tratamentos como a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem terapêutica baseada na ideia de que pensamentos, emoções e comportamentos estão interligados, e que, ao modificar padrões de pensamento negativos, podemos mudar emoções e comportamentos. Como a terapia cognitivo-comportamental estimula a neuroplasticidade. 1. Reestruturação cognitiva. A terapia cognitivo-comportamental ensina o cérebro a reconhecer padrões de pensamento disfuncionais "estou sempre em perigo", e a substituí-los por interpretações mais equilibradas. Isso ativa circuitos pré-frontais que inibem a resposta emocional da amígdala, fortalecendo o controle emocional. 2. Exposição gradual, dessensibilização. Técnicas de exposição a estímulos ansiógenos, feitas de forma controlada e repetida, ajudam a desativar respostas automáticas da amígdala. Com o tempo, o cérebro aprende que certos estímulos não são perigosos, e isso remodela as conexões amígdala-hipocampo-córtex pré-frontal. 3. Mindfulness e regulação emocional. Integrado em algumas formas da terapia cognitivo-comportamental, o mindfulness aumenta a atividade no córtex pré-frontal medial e diminui a reatividade da amígdala. Isto melhora a capacidade de observar os pensamentos sem ser dominado por eles. Estudos com neuroimagem demonstraram que a terapia cognitivo-comportamental pode diminuir a atividade da amígdala em pessoas com transtornos de ansiedade.
Aumenta a conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. E ainda pode promover recuperação do volume do hipocampo, particularmente em casos de estresse pós-traumático ou depressão crônica. Se você realmente deseja interromper esse ciclo de ansiedade severa, existem ainda outras técnicas que podem ajudar a regular a resposta do corpo e diminuir a reatividade da amígdala, como uma técnica sugerida por Joe Dispenza, que além de criar redes neurológicas no cérebro, liberta energia acumulada nos 3 primeiros centros energéticos: energia sexual, energia usada para digerir e para fugir de um predador. Esses centros são muito afetados por situações de medo e ansiedade. Para reprogramar o corpo e mente. 1. Puxe pelo períneo e pela pelvis, os músculos que usa para as relações sexuais e para defecar. Não prenda a respiração ao fazê-lo, respire normalmente. Contraia esses músculos com o máximo de força e mantenha durante 5 segundos. 2. Solte-se e descontraia. Repita e mantenha outra vez durante 5 segundos os músculos contraídos. Repita mais uma vez, é importante ganhar um controle consciente destes músculos porque vai usá-los de forma diferente. 3. Agora contraia os mesmos músculos do períneo e, ao mesmo tempo, contraia os músculos do baixo ventre. Puxe o baixo ventre para cima e para dentro, bloqueando esses 2 primeiros centros. Sustenha durante 5 segundos e depois descontraia. Repita esse processo mais uma vez. 4. Agora aperte os músculos do períneo e os músculos do baixo ventre, ao mesmo tempo que contrai os músculos do abdômen. Neste momento está a contrair todo o seu núcleo, os 3 primeiros centros. Sustenha mais uma vez todos os músculos durante 5 segundos e descontraia. Repita, forçando os músculos um pouco mais desta vez e tente levantá-los um pouco mais alto. Sustenha e descontraia. Ao fazer este exercício está a usar o corpo como instrumento de consciência, reprogramando a sua mente. Ao mesmo tempo, o seu corpo está a libertar-se de um peso que provavelmente já está a carregar consigo há muito tempo. Boa sorte no seu caminho e obrigado por ter assistido até ao final.